A paz do Senhor para todos. Quero neste momento agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero aqui trazer uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Quero também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Elias Fernandes, e também ao secretário de comunicação desta igreja, evangelista Heraldo. Quero também trazer uma palavra de oração neste ato. Vamos orar a Deus por este momento. Soberano e eterno, Deus de infinito poder e glória, te damos graça por estarmos aqui na tua presença. Obrigado pela tua palavra que temos aqui, meu Deus, e assim, meu Pai, pedimos que esta palavra, Senhor Deus, possa penetrar no coração dos ouvintes desta noite. Pai, no nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Com isso, quero trazer aqui uma palavra essa de meditação, palavra essa da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida, baseado num texto que eu escolhi, texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Graças a Deus. A palavra que trago esta noite tem como tema o novo mandamento, hábitos do alimento diário. Baseado nesse texto, quero trazer esta palavra para você, com esse tema, o novo mandamento, hábito do alimento diário. É importante percebermos, de uma parte da nossa vida, precisamos nos alimentar espiritualmente. E diante disto, quero trazer aqui uma reflexão de uma pessoa muito importante no nosso país e, por que dizer, no mundo. Existem bênçãos de Deus, proveniente da meditação diária da leitura da sua palavra. Ela é o livro de Deus, é o livro do céu. Hernandes Dias Lopes. Com isso, trago a você a dizer que a Bíblia é a nossa bússola. Bússola essa rumo aos céus. É o nosso caminho que leva até Deus. A Bíblia deve ser realmente lida diariamente por nós. A Bíblia deve ser analisada, deve ser estudada por nós. É importante percebermos, como diz a palavra de Deus em Salmos 119, verso 8, diz assim: Abre os meus olhos para que vejas as verdades maravilhosas da tua lei. Com isto, entendemos que devemos ter a meditação diária da palavra de Deus. Devemos ter essa prática diária. É importante percebermos que a palavra de Deus nos edifica. Quando lemos, quando meditamos, quando estudamos a sua palavra, ela nos edifica. Da mesma forma como somos edificados fisicamente, quando nos alimentamos com alimentos saudáveis. A palavra de Deus é um alimento saudável espiritualmente falando. Diante disto, quero trazer aqui alguns tópicos baseados nesse tema. Tópicos esses que estaremos explanando diante desse texto lido, Josué capítulo 1, versículo 8. O primeiro tópico que eu gostaria de falar nesta noite é justamente a meditação bíblica nos tornará mais crentes no Senhor. É importante percebermos que quando estamos meditando a palavra de Deus, ela nos fortalece e nos traz assim o crer, a fé. Ela se torna aquilo que é um alimento saudável para a nossa fé. Ela aumenta a nossa fé. A Bíblia realmente nos mostra que existe somente um modelo de crescer espiritualmente. Qual é? Lendo a palavra de Deus, aprendendo na palavra de Deus. Somente ela tem a capacidade de nos fortalecer, de fortalecer a nossa fé. Nela está registrados alguns milagres que Jesus fez. Nela está registrado alguns milagres no passado, do Antigo Testamento. E não só de milagres, mas também tem outros temas que devem ser estudados pela palavra de Deus, ao ponto que ela aumenta assim
a nossa fé, ela fortalece assim a nossa fé. Por isso que é necessário nós termos a meditação diária da palavra de Deus. Diante disto, podemos perceber, realmente a palavra nos orienta a sermos realmente homens e mulheres que possam estar meditando nela diariamente. A Bíblia realmente nos orienta disto, como está escrito nesse livro que acabamos de ler. Também outro tópico importante é que a meditação bíblica nos dará confiança em Deus. Ela realmente nos conduz a confiar em Deus, uma confiança inabalável, porque realmente muitos confiam em dinheiros, outros confiam em famas, em status, em um bom emprego, mas eu digo, na vida espiritual isso nada adianta. Na vida espiritual devemos realmente ter a meditação da palavra de Deus, que esta nos garante a confiança em Deus. Temos confiança naquele que nos salva, temos confiança naqueles que nos alimenta, temos confiança naquele que nos dá o que precisamos para viver neste mundo. E além disto, temos confiança para a vida futura, a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna. Inclusive, tem um tema, não estarei falando esta noite, sobre a vida eterna. Eu tenho realmente um sermão que fala somente sobre a vida eterna. E eu digo que a palavra de Deus, a meditação desta palavra da Bíblia Sagrada, ela nos dá esta confiança da vida eterna diante de Deus. É importante percebermos que Deus nos orienta a buscarmos a sua face. Ele nos orienta a buscarmos a sua palavra. Todos os dias, como precisamos também nos alimentar fisicamente, precisamos também espiritualmente, baseado na palavra de Deus. Buscar esta palavra. Ainda no terceiro tópico, quero dizer, a meditação bíblica nos dará poder de oração. A Bíblia relata vários exemplos de homens e mulheres que realmente, meditando a palavra de Deus, fortalecendo nesta palavra, ela também nos dá esse poder através da oração. Poder esse de orar pelo enfermo e ele ser curado. Poder esse de orar por uma pessoa aflita e ela ser liberta. Poder esse de orar pelas pessoas que estão aprisionadas espiritualmente e elas realmente terem a liberdade cristã. Outro tema importante, que é a liberdade cristã, só se consegue através da palavra de Deus. É importante percebermos que a meditação da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, que nos dá esse poder da oração, pois assim aumenta a nossa fé. E oramos não por nós mesmos, pelas nossas forças. Nós não temos capacidade de curar, nós não temos capacidade de libertar, nós não temos capacidade de fazer milagres por nós mesmos, mas sim naquilo que está na palavra, no poder de Deus, no poder do seu Filho Jesus Cristo. É importante percebermos como está escrito em João capítulo 15, versículo 7, que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O próprio Senhor Jesus Cristo nos dando esta palavra, nos ensinando esta palavra. Então realmente é necessário termos a meditação diária para que podemos ter poder na oração. E esse poder fazer milagres se for necessário. E eu digo que todos nós cristãos que somos, devemos ter a palavra de Deus como meditação. E eu digo que nesses dias precisamos, a cada dia, a cada momento, estar mais próximo de Deus, mediante a sua palavra. Fazendo assim o culto doméstico, fazendo assim o momento de dedicação, um momento assim de meditação, separando um horário para Deus. Pois assim é bom fazer até mesmo, se possível, uma agenda, separando um horário durante o dia, nos dias que estão em casa, buscando assim o momento da meditação da palavra. Não somente da leitura, mas a meditação é muito importante. Porque assim eu digo que Deus, Ele nos dá essa graça de entendermos a sua palavra quando lemos e meditamos nela. Somente Deus pode nos revelar os seus mistérios. E ainda, prosseguindo com mais um tópico, a meditação bíblica nos conduz à purificação dos nossos pecados. É na palavra de Deus que revela aquilo que somos diante de Deus. Somos criaturas, somos homens e mulheres criados por Deus. Precisamos assim, conforme está na palavra, nos reconciliar-se com Deus. Precisamos aproximar-se de Deus.
porque nos afastamos através do pecado. O pecado original, provocado assim ainda no Jardim do Éden, com o primeiro casal do mundo, Adão e Eva, de lá para cá, todos os homens precisam assim do perdão. Todos os homens e mulheres precisam se aproximar-se de Deus, porque somente através da meditação bíblica que ela nos conduzirá à purificação desse pecado. Porque nela nós encontramos aquilo que é a salvação em seu Filho, no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E diante disto, a Bíblia realmente nos revela através do livro de João, capítulo 15, versículo 3. Olha o que está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. O estudo bíblico nos purifica e nos adverte contra o pecado. Jesus mesmo falou isso, que nós já estamos limpos pela palavra, a palavra que ele tem falado. É importante percebermos que nos evangelhos, onde está ali a história, o nascimento, o sacrifício, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é importante percebermos que ele mesmo, quando estava aqui na terra, falou estas palavras. Ele mesmo. E diante disto, é importante percebermos que aquilo que ele falou realmente se cumpre nas nossas vidas. A sua palavra nos purifica de todo o pecado. Qual palavra? A palavra dele, de Jesus, a palavra de Deus e aquilo que é a salvação através da nossa fé nele. É importante percebermos que a meditação bíblica, ela nos conduz para a purificação. Ainda, chegando já ao final, a meditação bíblica nos dará alegria diante de Deus. E eu digo que esta alegria não é uma alegria qualquer. Não é a alegria que o mundo oferece. Não é uma alegria temporária. Não. Esta é uma alegria, eu posso dizer assim, contínua na vida do crente. Contínua na vida do ser humano. A alegria baseada na palavra de Deus. João capítulo 15 ainda, no versículo 11, olha o que está escrito: tenho dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus falou estas palavras. Jesus, quando estava aqui na terra, nos ensinou estas palavras. E a palavra de Deus nos dá este gozo. Quando meditamos na palavra de Deus, ela nos revela os mistérios de Deus. Ela nos revela o amor de Deus. Sendo assim, eu me alegro. Sendo assim, todos os dias eu me alegro no Senhor. Porque eu sei que eu tenho um Deus verdadeiro, um Deus que cuida por mim, e não só por mim, que cuida por todos nós. Sendo assim, esta palavra nos alegra. Toda vez que eu leio, mesmo que seja uma leitura de uma história, ela me alegra, porque ali eu estou lendo a palavra do Criador dos céus e da terra, a palavra do Deus verdadeiro, a palavra do único Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa meditação, ela nos leva a esta alegria, a alegria suprema, a alegria superior do mundo, a alegria natural, pois muitas pessoas se alegram rapidamente, às vezes através de um vício, através de algo, mas esta alegria que eu estou falando é uma alegria contínua, uma alegria que é todos os dias, uma alegria que toda vez que você lê a palavra, ela te revela o amor de Deus. É muito bom ler a palavra de Deus. Ainda seguindo, temos também a meditação bíblica, nos produz paz. Além da alegria, ela também nos produz paz. Olha o que está escrito em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Paz que o mundo não conhece. Jesus garante aqui para nós, através desta leitura, que ele mesmo conseguiu vencer o mundo. Ele mesmo conseguiu, diante disto, nos dar a paz. Paz que o mundo não conhece. Paz que realmente o mundo está, cada dia e cada momento, conquistando, querendo conquistar esta paz e não consegue. Na verdade, existem muitas guerras. Nós já sabemos disso. Guerras essas que trouxe muitas mortes, muitas destruição. Porém, quando eu falo que a meditação da palavra nos traz a paz, como está escrito aqui, é uma paz interior,
É uma paz que somente aqueles que conhecem a Deus, somente aqueles que conhecem a sua palavra, a Bíblia Sagrada, têm esta paz. Tem esta paz. E Jesus falou que esta paz Ele oferece. Esta paz eu te dou. É importante você, ouvinte da palavra de Deus, ter esta paz. A paz de Jesus Cristo, a paz de Deus, a paz que está na sua palavra. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, que você receberá esta paz. Paz interior, paz que o mundo não conhece, mas Deus te dá esta paz. É importante percebermos que para termos esta paz, precisamos conhecer o dono da paz. Precisamos conhecer o Deus, Criador dos céus e da terra, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, que esteve entre nós aqui na terra. É importante percebermos isso. E ainda, já chegando ao final, a meditação bíblica nos orientará nas decisões da vida. Existe livro de Provérbios, livro de Tiago, que são livros muito práticos, que nos ensinam coisas cotidianas do dia a dia, para tomarmos decisões importantes. Às vezes, precisamos buscar orientação bíblica. É importante percebermos isso. Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha aí, está na palavra de Deus. A meditação desta palavra, ela realmente nos conduz a tomarmos boas decisões, decisões importantes. Por isso que é importante lermos e meditarmos a palavra de Deus. Ainda na palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz assim: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos por multidão de conselhos. Está na palavra de Deus. Olha bem, é uma orientação diária, orientação poderia ser até didática, para que a gente aprenda e possa ensinar para alguém. A meditação bíblica realmente, ela nos conduzirá a essas decisões importantes da vida. Quando precisamos tomar decisões, leia a palavra de Deus. Busque resposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Que Deus sempre te dará orientações sábias para que você possa tomar. E por último, a meditação bíblica será uma garantia de sucesso. Olha bem a sequência. Se na meditação bíblica ela te dá orientações para tomar boas decisões, decisões importantes, decisões sábias, agora aqui ela também te garantirá o sucesso. A garantia do sucesso depende de você conhecer a palavra de Deus. Ela conduzirá você a tomar boas decisões. É importante percebermos, a Bíblia nos ensina em Salmos, no primeiro Salmo, versículo de 1 a 2, versículo 1 e 2, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Olha bem, é uma orientação fantástica, é uma orientação nos ensinando como nos conduzir neste mundo, como nos comportar neste mundo. E eu digo, é na meditação da palavra de Deus. Por isso que eu falo que esse tema é um novo mandamento. Mandamento esse que é um hábito diário da alimentação. É um hábito diário para se alimentar espiritualmente. E aí, como foi falado esses tópicos, quero concluir dizendo que, portanto, siga essas orientações, siga a meditação da palavra de Deus, pois somente através deste ato de lermos, de meditarmos na palavra de Deus, que nós conseguimos realmente nos fortalecer espiritualmente diante de Deus. Eu digo, nunca se aparte da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nunca se aparte. Como diz Josué, esteja cada dia, cada momento, se aproximando da palavra de Deus, lendo nela de dia e de noite. Nós não precisamos do alimento de dia e de noite. De noite precisamos, posso assim dizer, dormimos e nos alimentamos. O descanso ali nos alimenta a nossa alma. Aqui também, na palavra de Deus, está nos orientando que tanto de dia como de noite, devemos meditar nela. Tá bom? Então, sendo assim, já digo que Deus está dando a oportunidade para você que está me ouvindo. Está nos dando a oportunidade para aprendermos da sua palavra.
porque a meditação diária se faz necessária para qualquer cristão. E por que não dizer para qualquer pessoa que queira conhecer a Deus? Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero aqui agradecer a sua presença, né, ouvindo assim essa live, e dizer ainda também, dá um ok para mim, para este canal, se conecta a esse canal, se inscreva a este canal e dê um joinha aí para nós, que a gente agradece. Aqueles que quiserem também ser notificados, tem um sininho aí de lado, que se você ativar ele, todas as vezes que terá uma palavra dessa, ou um momento de meditação, você será notificado pelo canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno, te damos graças, Senhor Deus, por este momento este que o Senhor nos concede de estarmos meditando na Tua Palavra. Pois assim, Deus, eu oro a Ti, por todos os ouvintes desta noite. Obrigado, Senhor Deus, pois abençoe a cada um, meu Pai, no nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém.